Quem é o sacerdote do lar? O homem ou a mulher? Vamos entender isso pela Bíblia? Se você está chegando agora aqui, quero me apresentar, eu sou Márcia Souza e nesse canal você vai encontrar cura. Por quê? Porque a cura começa em você. Que polêmica, né? Em todo lugar tem sido dito que o homem é o sacerdote do lar. E eu sempre acreditei muito também nisso. Mas a questão é, nós vimos que o homem é o sacerdote do lar, mas a Bíblia também nos explica que na nova aliança, todos, homens e mulheres, são reis e sacerdotes. Vamos entender isso mais profundamente? Então, se esse assunto realmente está interessando a você, continua aqui que a gente vai falar um pouco sobre ele. E eu estou aqui com esse estudo que eu quero falar com você, porque era algo que eu sempre me questionava a esse respeito. E o que acontece? Ali, quando Deus ele vai fazer do povo, através de Abraão, separar esse povo para ele, em Gênesis 18, 19, Deus chama Abraão e diz a Abraão que ele é que ensinaria ao seu filho, a sua descendência, o caminho do Senhor. E ao longo de todos os versículos bíblicos, mas havia homens que realmente eram sacerdotes no templo e, consequentemente, na sua casa. E havia homens responsáveis que não eram sacerdotes propriamente ditos, mas que eles eram aqueles que ensinavam os princípios e os valores e as histórias de Deus para a sua família, para que eles não se perdessem. E isso acabou sendo enraizado. Então, quem é que leva a família a conhecer na cultura judaica a Deus? O pai. Ele ficou com essa responsabilidade. A gente pode ver isso também em Jó 1:5, quando você vê Jó sacrificando e intercedendo pelos seus filhos. Então você vai ver homens que se levantam com essa característica, e isso vai com toda certeza confirmando que havia um estilo de sacerdote que não era só necessariamente no templo, mas também em casa. Aquele marido, aquele chefe de família, ele tinha essa responsabilidade de guiar os filhos a adorar a Deus no templo e cumprir os seus princípios. E a gente vai ver isso também ali em Deuteronômio 6, 6 e 7, onde Deus fala para o homem que ele deve ensinar a palavra ao seu filho. Só que o que a gente tem que entender que o Velho Testamento ele confirma, ele fala sobre isso conosco, mas no Novo Testamento essa possibilidade ela é ampliada. Toda a revelação de Deus ela vai sendo cada vez mais crescendo. A gente vai vendo que a revelação de Deus ela é progressiva, ela vai crescendo, certo? E na nova aliança há um acréscimo. Não só o homem ele é sacerdote, mas a partir daquele momento todos estão diante de Deus. Ou seja, a Bíblia vai dizer que em Cristo todos têm acesso a Deus. Em Apocalipse 1:6 vai nos dizer: e nos constituiu reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele vai dizer que não só o homem passa a ser sacerdote aqui, mas ele inclui todos. Como também nos inclui as mulheres ali como co-herdeiros em Cristo. A Bíblia vai dizer também no Evangelho de João 1:12 que aquele que o confessou, aquele que o reconheceu, ele os deu poder para ser feitos o quê? Filhos de Deus. Então, homem e mulher no cristianismo, eles são sacerdotes do lar, espiritualmente falando, tá? Então, cada um, eu vou citar aqui outro versículo aqui para você, Hebreus 10, 19 e 20, por exemplo, vai dizer que o véu foi rasgado. O véu foi rasgado para todos.
E aqui nós incluímos também que não só o homem, mas a mulher também, ela passa a ser uma sacerdotisa de Deus. Vocês entendem o que está acontecendo? Agora, existe uma diferença que eu preciso dizer para você. No reino espiritual, espiritualmente, tanto a mãe, vamos dizer assim, para os filhos, quanto o pai, ou melhor, tanto o pai quanto a mãe são seres espirituais e são eles, os dois, que têm a responsabilidade de levar a criança a Deus. Essa responsabilidade não é só do homem. Essa responsabilidade passou a ser também da mulher. Não, o sacerdote não é só o homem. A mulher também passa a ser sacerdotisa no sentido de ensinar também ao filho, também de orar por esse filho, também de interceder por esse filho, por essa família, por esse casamento, ser um intercessor e uma intercessora do seu lar, de sacrificar no bom sentido a sua vida, as suas orações, as suas inquietações relacionadas à família diante de Deus. Então, não é só obrigação do homem ser o sacerdote do lar, no sentido espiritual. Agora, existe uma diferença entre papel no lar, o papel de cada um no lar. O homem, ele é o cabeça, a Bíblia vai falar, o cabeça do lar, o cabeça. Está em Efésios 5:23. E também ele tem uma responsabilidade que eu queria dizer para vocês aqui, em Efésios 6:4, que eles criam os filhos na disciplina do Senhor. Mas isso também é para o pai e a mãe. Agora, quando o homem ele é a cabeça, está dizendo que ele governa esse lar. Ele também tem a responsabilidade, a função de direcionar o filho para os caminhos do Senhor também, mas também para a vida, para ser aquele que vai liderar aquela família. E a mulher, ela também permanece sendo auxiliadora nessa missão que esse homem tem. Então, o que eu quero dizer para você aqui? A mulher, ela tem um papel tão quanto fundamental do homem hoje na nova aliança. Basta eu querer mostrar para você aqui, e a Bíblia vai mostrar aqui em 2 Timóteo, tá? Que é pertinho aqui de mim. Deixa eu mostrar aqui para vocês, 2 Timóteo, o que Paulo vai dizer dessas mulheres que mostraram a Timóteo o caminho do Senhor. É 2 Timóteo 1:5. Vai dizer assim: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Está dizendo que a avó e a mãe foram as sacerdotisas, aquelas que mostraram o caminho do Senhor para o pastor Timóteo. É poderoso isso. E às vezes eu fico com a impressão que se coloca muito peso nos homens, onde só ele tem que ser o sacerdote, ele tem que fazer, ele tem que ensinar. Não, uma casa funcionando de forma funcional, os dois têm a responsabilidade de mostrar, não só falando, mas com comportamentos, com exemplo, o caminho do Senhor para os filhos. Porque você pode ter um marido que o mundo mudou demais. Então você pode ter um marido que ele seja omisso muitas vezes nas questões espirituais. E quem é que vai mostrar? Você vai deixar seu filho se perder por conta disso? Claro que não. Sabe? Você vai mostrar o caminho do Senhor para ele. A mesma coisa também pode ter maridos que as esposas... E também pode ocorrer lares onde o marido ele não tenha essa ajuda, esse lugar de auxiliadora que a mulher tem, e ele tenha que formar ou ele tenha que ensinar sozinho.
Mas eu quero dizer que essa responsabilidade hoje é dos dois, não é de um só, tá? Então, espiritualmente, a responsabilidade espiritual é dos dois. Mas o governo do lar é o marido. E a mulher, aquela auxiliadora, ou seja, aquela que segura, aquela que está ali, lado a lado com ele, não é abaixo, mas é lado a lado com ele, levando essa missão e esse propósito e essa família aos braços do Senhor. Deixa eu dizer algo para você, mulher. Talvez você esteja o tempo todinho querendo que seu marido seja um sacerdote, que o seu marido seja isso, que o seu marido faça aquilo, para mostrar Deus na casa, a sua casa. Mas deixa eu te dizer algo que é muito poderoso, que Deus ministrou ao meu coração. Deus não te chamou para ser espectadora, mas sim cooperadora nesse sacerdócio da sua casa. Você também é aquela que mostra a bondade e a graça do Senhor na vida dos seus filhos, na sua casa. Na nova aliança, todos somos sacerdotes diante de Deus. Mas no lar, a liderança é do homem ainda. E claro, você que é mãe, que não tem esse marido aí ao seu lado, mas não se preocupe. Você, como sacerdotisa, Deus vai lhe inspirar. Deus, Ele vai lhe dar as instruções. A maior instrução está aqui. Se debruce nessa palavra, que as respostas que você precisa para sua casa, para sua família, para sua vida profissional, para criar seus filhos no caminho do Senhor, elas estão aqui. Pode ter certeza que Deus está pegando junto com você. E eu queria te dizer que se essa palavra te trouxe clareza, se inscreve nesse canal, comenta. Você está sozinha sendo sacerdotisa do seu lar? Não, de repente você está com um homem que é um sacerdote junto com você. Ele tem sido um sacerdote espiritual junto com você. Que bom! Mas de repente pode ser só o homem que está sendo sacerdote, sem ter a sua auxiliadora. E você, mulher, é chamada para dar esse auxílio. Se você gostou desse vídeo, eu queria que você compartilhasse com o maior número de famílias e de mulheres, porque eu tenho certeza que ele vai alcançar o coração. Que Deus derrame sobre você, sacerdotisa, sobre você, sacerdote do lar, um bálsamo nesse dia, porque a cura começa em você. Deus abençoe.